Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu colocar para aparecer um pouco mais. Pronto. Então, olha só, a partir de agora está sendo gravado. Boa noite para todos. Os microfones estão abertos. Você pode abrir e fechar o seu microfone na hora que você quiser. Nós vamos utilizar muito o grupo, então as perguntas que eu vou te fazer aqui, você vai responder lá no grupo, tá? Para que eu possa ir monitorando, porque aí eu vou olhando no celular as suas respostas e vou vendo aqui para a gente conversar, tá bom? Qual que é a ideia? Nós temos 3 pontos para responder agora, né? Esse evento é para a gente, no decorrer desse período que a gente se propôs estar aqui, ajudar vocês a montarem 3 coisas. Então, primeira coisa, eu preciso ter um evento lucrativo. Como que eu faço isso? Quais são os passos? E aí, eu não vou te dar aula. Aula você poderia comprar, você poderia acessar. É mentorinha. Então, o que que nós vamos fazer? Vou pegar uma cobaia, vou pegar alguém que está aqui dentro e a gente vai conversar com você para montar o seu programa, o seu evento. E aí você vai ver onde vai, como vai. Quando a gente estiver montando dessa pessoa, os outros estão vendo como que é o processo. Aí fica fácil. E dúvidas, fala. Marcos, eu estou com dúvida nisso. Vamos fechar lá. Quando a gente terminar de fazer isso, do evento, nós vamos partir para fazer a palestra. Como que é a palestra? O que que precisa ter na palestra? Quais são os pontos da palestra? Será que eu sei lidar mesmo? Porque algumas pessoas acham assim, eu sei falar. Tá, e daí? Qualquer ser humano sabe falar, só se ele tiver algum problema físico mesmo. E aí é um problema lá, mas mesmo assim ele pode ser palestrante, dependendo do que ele vai fazer e dependendo da forma como vai. Por exemplo, eu já vi coral de pessoas mudas e surdas. Aí você vai falar, você é doido? Não, eu já vi, coral. Então, olha exatamente o que você vai querer fazer e como é a palestra. Aí a gente vai avaliar a palestra e vamos ver o que precisa ter dentro, tá bom? Terceiro item. Às vezes eu faço o evento e dentro do evento eu não consigo trazer pessoas. Como é que eu faço para trazer pessoas para o meu evento? Como que eu trago pessoas, principalmente pessoas pagantes? Pessoas que vão ou pagar o evento ou vão comprar depois alguma coisa dentro do evento, tá? Então, isso nós vamos produzir, vamos tentar produzir, são as 3 coisas que eu quero fazer até o final do evento, tá bom? Então, vai lá agora dentro do grupo e coloca seu nome, quem está entrando agora, coloca o seu nome, coloca qual é o público que você quer e o que você quer. Porque pode ser que tenham ideias iguais e a gente possa montar 2 eventos ao mesmo tempo. Pode ser que eu esteja fazendo um evento para Marcela, vou chutar aqui agora, lá em São Paulo, enquanto o Paulo está fazendo o mesmo evento, só que no Rio de Janeiro. Tá bom? Joia, estou abrindo o grupo aqui agora e já vou começar a olhar aqui. Ó, eu vou começar a pegar algumas coisas que estão colocando. O Osmar, está por aí? Osmar, abre aí, se você tiver. Vamos conversar um pouquinho para ir já abrindo a mente e abrindo algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Estou aqui sim, mas sem câmera, tá? Sem estresse. Sem estresse nenhum. Você, é isso que eu ia falar. Na hora que você abrir, vai ficar dando o som. Você está assistindo pelo computador? Caiu. Caiu. Tá. É porque o dele é um exemplo prático na hora de elaboração que não está bem elaborado. Deixa eu pegar outro exemplo aqui.
Agora, galera, é o seguinte, lembra de um detalhe, tá? Quem estiver querendo mexer com a autoestima, saia do grupo. Vou repetir. Quem tem problema de querer mexer com a autoestima agora e achar, você não pode ter ego. Se você está aqui é porque você está fazendo alguma coisa errada, e eu vou te apontar os erros. Mentoria não é passar a mão na cabeça. Então, não coloque, se colocou no grupo e você não quer que eu te mostre que você está errado, saia. Ah, mas eu não concordo com você. Problema seu. Vai fazer o seu evento e vai mostrar para as pessoas e ser mentor de outras pessoas. Aqui o mentor sou eu. Deu para entender? Ah, você está sendo arrogante. Não, não estou sendo arrogante. Eu quero ser bem direto naquilo que eu estou fazendo. Ou tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ou eu estou pagando as minhas contas ou eu não estou pagando as minhas contas. Tá bom? Então, assim, bem sincero. Não quer? Beleza, você pode fazer o que você quiser, mas eu estou tirando 3 horas da minha vida para estar com você. Eu vou te entregar o meu melhor, mas eu vou fazer você sofrer. Você vai doer. Se não quiser doer, pode ir embora. Pode ficar à vontade. Tá bom? Ou não participe. Não coloque lá no grupo, que aí você não sofre. Tá? Ó, O Osmar voltou aqui, professor. joia. E agora você não está tendo microfonia? Não vai ficar fazendo isso, ó, entrando e saindo som? Osmar, Não, eu só vou desativar quando for falar. tá. Então vamos lá. Você colocou, melhor, explica para a gente o que você quer. Vamos lá. Eu quero falar para agrônomos em começo de carreira ou com a carreira estagnada, através de um método que eu criei, como ele se reinventar na carreira, engajar e ter sucesso nas empresas. Tá. Então, Através de uma palestra vendida para as empresas. Continua, desculpa. Caiu de novo? Caiu. Tá. Então, ó, ele tem um erro, ele não vai vender. Alguém vai falar assim, você está dizendo, não, não vai vender, porque ele, quando voltar, a gente volta no tema dele. Deixa eu pegar outro. Marcela, vamos? Marcela? Também caiu. Não, Marcela está aí. Estou aqui, é o que eu estava lá no WhatsApp e voltei, então o microfone estava desligado. Estou aqui. Vai lá. O Osmar está voltando, na hora que ele voltar, a gente vai lá, mas deixa eu pegar o seu caso. Explique o seu caso aí. Vai lá, Marcela. Posso ir aqui? Pode. O Osmar voltou. Não, Bom, vai lá. Pode ir. É um workshop voltado para jovens líderes ou início já com uma carreira caminhada, mas que estão pleiteando ter a primeira liderança. O que eu chamo de primeira liderança? Coordenação com uma equipe pequena, as pessoas não estão crescendo e querem, como que eu me desenvolvo para poder assumir uma coordenação, por exemplo, ou eu já sou coordenador, mas eu quero me desenvolver como líder e alçar outros cargos na carreira. Tá. Um workshop de 8 horas, e eu consigo fazer isso Eu já fui professora há muitos anos, tá, Marcos? Beleza. Eu já dei aula para 120 alunos. Eu falo que para 120 não é aula, né? É palestra. Porque não dá para dar aula. Então, assim, eu acho que 30 pessoas você consegue fazer um trabalho que dá profundidade e dá prática, né? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, que a gente precisa olhar, e aí eu já vou pegar os 2 exemplos, o Osmar. Se continuar, Osmar, a gente mantém lá, tá bom? Porque só para ver se você vai permanecer. Porque senão Estou aqui agora com mais estabilidade. Obrigado. Valeu. A gente vou tocar nos 2 pontos. Olha só, primeira coisa que precisa olhar aqui, dos 2. Tanto o Osmar quanto a Marcela, a primeira coisa que eles têm que pensar é o seguinte: gente, eu não sei o que está acontecendo aqui,
mas a minha sala está dando mensagem de 10 minutos. Porque você já tem 30, Marcos, quase Não. 30. É porque eu tenho pago, né? Então, deve ter dado algum problema lá no Zoom. Se cair a sala, a gente volta para a sala de novo no mesmo link, tá? Não entendi por que está acontecendo, o Zoom é pago, mas ele está dando como se fosse o básico. Eu tenho 2 contas lá, não sei o que aconteceu. Eu estou com a conta paga, mas vamos lá. De qualquer forma, caiu, entrou de novo, tá? Vamos lá. Voltando, Marcela e o Osmar. Qual é a ideia? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai montar um evento público é aonde está essa galera? Como eu encontro essa galera? Então, por exemplo, eu vejo um problema sério quando a gente fala aqui do Osmar, que ele está querendo fazer um produto para vender uma palestra de 5.000, mas para a empresa. Mas, peraí, ele quer atingir os profissionais que estão começando. Então, ele tem que fazer um workshop gratuito e alguma coisa para alcançar essa galera. E aonde está essa galera? Se é novo, está lá na faculdade. Ok? Ou está em alguma convenção, em algum local onde você possa encontrar essa galera. Então, a minha pergunta é, o seu público, se eu quisesse encontrar, por exemplo, amanhã, 100 pessoas do seu público, aonde eu vou? Então, Osmar, aonde eu vou para encontrar 100 pessoas, 100 profissionais de agronomia? Nas faculdades, os que estão saindo nas faculdades, sem dúvida. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu vou fazer um evento para quem está saindo da faculdade. Eu não consigo agora, nesse primeiro momento, só se você tiver uma associação, porque eu não conheço a área, tá? Então, me desculpa a ignorância da área, mas aí, para você entender. Por exemplo, se eu quisesse pegar... uma vez eu fui fazer uma palestra para os empresários que moram na região da Praia da Costa. É uma região aqui, quem conhece o Espírito Santo, é o metro quadrado mais caro. Aonde são fechados os melhores projetos é na praia, os grandes empresários fecham grandes projetos caminhando na Praia da Costa, tá? Para quem não sabe, não conhece o Espírito Santo, os maiores projetos do Espírito Santo são fechados por empresários caminhando na praia, e é na Praia da Costa. Ali é o metro quadrado que as pessoas, os grandes empreiteiros, os grandes, são fechados lá. Então, por exemplo, quando eu quis fazer um projeto para empresários, eu fui numa associação de lá que envolvia os comerciantes daquela região. Foi uma coisa bem local. Então, eu fui conversar com o presidente da associação dos comerciantes, eu esqueci o nome agora da associação, mas ele era o cara que mandava naquela região. Aí eu fui lá para ajudá-lo. Eu não fui pedir ajuda, eu fui para ajudá-lo. Depois que eu entrei na associação, que eu ajudei, que eu rodei, não, eu vim para te ajudar. Não tenho interesse nenhum. Depois que eu ajudei, depois que eu mostrei para ele que a gente podia fazer algumas coisas, aí eu sugeri fazer as palestras para os empresários. Então, o que eu queria? Eu queria encontrar os empresários, mas eu não tinha acesso direto a eles, então eu tinha que procurar alguém ou alguma coisa ou alguma entidade que esteja ligado a essas pessoas. Então, o Osmar precisa procurar, primeiro ponto, novos, buscar pessoas que estejam... Quais são as faculdades? Ele tem que estar... O diretor, o reitor, né, seja federal, ou estadual, ou particular, ele tem que estar ligado ao coordenador do curso, o diretor daquela faculdade, ele tem que estar ligado a essa pessoa. Ficou claro, Osmar? Claríssimo, claríssimo. Você tem que estar lá, o cara tem que olhar para você. Quando o cara pensar nesse problema aqui, quando o cara olhar para o problema, ele tem que lembrar de você. Então, ele tem que ver que é você que consegue resolver aquele pepino para ele. Ok? A Marcela está falando de jovens líderes. Aí, Marcela, me dá
fica um buraco aqui na minha cabeça que eu preciso fechar. Contextualiza esse jovem líder. Aonde que ele está? Onde eu encontro esse cara? Então, eu posso encontrar ele, Marcos, por exemplo, tá? No LinkedIn. Ok. Coordenadores, né? E aí, mais ou menos, a gente vê pelo tempo de carreira, porque no LinkedIn eu consigo ter esse mapeamento, então... Você quer ele vai online ou presencial? Desculpa. Online ou presencial? Eu acho que nesse primeiro momento, até para poder encontrar esse público, eu faria online. A Mas minha ideia é fazer presencial. Mas por que Tá? você não pode fazer presencial? Se eu for para o que eu estou pensando, tá? Se eu for para o LinkedIn, eu posso pegar um jovem líder que está lá em São Paulo e eu estou em Brasília, por exemplo. Então, mas aí você não consegue fazer local, nem presencial. Se eu conseguisse uma quantidade de pessoas X, eu até me locomovo, mas por exemplo, aí eu já estou usando um pouquinho do que você disse para o Osmar, né? De fazer alguma coisa gratuita primeiro para oferecer alguma coisa depois. Tá, então vamos fazer uma coisa. Existe um peso sobre a gente de marketing digital que não é verdadeiro e que é uma furada se a gente não souber trabalhar com ele. Então, vamos tentar fazer o seguinte: no primeiro momento, eu prometo para vocês que a gente entra no online, mas vamos pensar no presencial, porque eu acho que... vai lá. Não, não, muito, muito legal isso que você falou, Marcos, porque tira realmente esse peso das costas. Eu poderia ir, por exemplo, nas universidades e pegar um público que está se formando e que vai entrar para o mundo corporativo. No lugar de você, posso intervir? Desculpa. Pode, No lugar de você está querendo um jovem que já é líder. Então, o jovem que já é líder, ele já está formado. Pode ser que você consiga ele na pós ou no mestrado, depende da sua região. Por exemplo, se você tiver na sua região mestrado em administração, esse cara pode estar lá. Um MBA poderoso pode estar lá. Entendeu a ideia? Por exemplo, ele está querendo pegar um agrônomo que está entrando no mercado. Você quer pegar uma pessoa que já é líder. Então, o líder, ele não está se formando, ele já é formado. Entende, gente, que a gente tem que ir aonde ele está? Entendeu, Marcela, a ideia? Marcela? Perfeito, entendi, perfeito. Pensa, você mora em Brasília, né? Sim. Tá, plano piloto, eu conheço pouco, mas eu conheço alguma coisa. No plano. Hã? No plano. No plano, beleza. Bem central. Então, você está no centro. Imagina o seguinte, aí tem líder para... O que tem demais aí é líder. Aí a ideia é como que você pode alcançar um local onde, quando você falar com essa pessoa, você está falando com um grupo de líderes. Pensa aí. Aonde você pode ir que vai te dar um grupo de líderes? Será que é um político? Será que é um pastor? Aí você vai falar, pastor, sim. Tem um monte de gente que não sabe que tem pastores, são donos de empresas, eles detonam. São grandes empresários. E eles têm... A igreja, gente, forma líderes. E muitos líderes. Tá? Perfeito. Aonde que você acha que pode ser aí, na sua região? Tenta pensar e me passar. Eu estou pensando aqui, mas eu acho que isso tudo que você falou é, de certa forma, acessível para mim, né? É um vereador, é um deputado. Precisa de um networkzinho, né? Mas a gente chega lá, não tem problema. Lembra, você não precisa ter o network montado. Esse é o grande problema. As pessoas acham que não dá para fazer porque eu não tenho. Não, se você não tem, você não tem. E daí? Então, você precisa primeiro montar todo o network para depois fazer? Não, eu não tenho. Exemplo, Praia da Costa, não administrava ninguém, eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, eu não era ninguém para essa galera. O que eu ia fazer, então? Olha a minha região, e naquela região eu penso o seguinte,